outro dia eu contei pra minha mãe uma coisa. O quê? A minha mãe veio perguntar, o Vene às vezes fica querendo ir embora, né? Eu falei, não, mãe, por quê? Porque ele fica toda hora olhando o relógio na hora do programa. Aí eu falei, mãe, deixa eu te falar. Não, eu falei, mãe, deixa eu te falar. O relógio é o drone dele. O celular dele é acoplado no relógio. Então ele vai olhando as mensagens durante o programa. E quando eu quero viver, sabe o que eu faço? Eu tiro a notificação do relógio. Muito bem. Então, pra quem também não sabia como a minha mãe, o Vene não tá querendo ir embora. É que ele recebe o drone dele no relógio. É quase o Ben 10. Até porque quando eu quero ver a hora, eu pego o celular. Não sei por que isso. Porque o É relógio loucura. é muito louco. Olha aqui, no Flamengo, o Cebolinha segue mais próximo do retorno ao time titular. Já o Bruno Henrique ficou só na academia e ainda é dúvida. Rodolfo. A tão esperada volta de Cebolinha está cada vez mais próxima no Flamengo. O camisa 11 está treinando normalmente e não voltou a sentir dores. Com isso, ele deve ser relacionado na próxima partida contra o Criciúma no sábado. Por outro lado, Bruno Henrique continua tratando a entorse no tornozelo direito e ficou apenas na academia. Já o quarteto uruguaio, formado por De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela, ainda não voltou a colocar os pés no ninho. O Flamengo deu folga para os atletas nesta terça e prepara o retorno para a quarta. A expectativa é que eles já estejam à disposição na próxima rodada para, enfim, o Flamengo voltar a ter força máxima no Brasileirão. Vem, Vene Casagrande, já estamos um tempo falando desse assunto aqui, mas a gente apaga pra falar de novo todo dia, tá bom, Vene Casagrande? Sim, claro. Boa tarde pra você. Boa tarde. Lucas Pedrosa, boa tarde pra você também. Então tá aí. Aliás, o Flamengo voltando, tendo uma semana aí, né, pra treinar, já que não joga essa próxima rodada, como nós já falamos por aqui. E o Flamengo voltando com uma força máxima, né? Pois é, a cavalaria de volta. Assim, os uruguaios, a gente vai falar sobre isso ainda, os uruguaios ainda não se reapresentaram, foram liberados pela comissão técnica para se reapresentar apenas na quarta-feira, mas mesmo assim, nada muda na preparação do Flamengo, muito pelo contrário, é um tempo precioso na vida de qualquer treinador no futebol brasileiro, porque é difícil, ainda mais se tratando de Flamengo, que está sempre disputando todas as competições. É difícil você ter uma semana livre para poder trabalhar, treinar e pensar no próximo duelo, que é um duelo extremamente importante diante do Criciúma. Se o Flamengo quiser ainda continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, óbvio, pode tropeçar contra o Criciúma, mas vai continuar brigando. Mas você não pode perder pontos para adversários teoricamente mais fracos, que estão na parte de baixo da tabela. Tal como fez o Flamengo nas últimas rodadas. O Flamengo deu mole em casa diante do Cuiabá. O Fortaleza é um time que bate de frente com muita gente já no futebol brasileiro, mas jogando em casa eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Não venceu, faz parte, já falamos muito sobre isso. Agora é pensar no jogo contra o Criciúma com todos os jogadores praticamente à disposição. A única dúvida será o Bruno Henrique, se ele vai conseguir vencer essas dores no tornozelo direito, porque ele ainda sente muitas dores. Tanto é que ontem não foi a campo. Eu acho que matematicamente, no momento de tanta disputa, que aliás, desde o início da competição, que é ali entre Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo em busca da liderança, né, ô Pedrosa, a gente imagina que vai ser assim até o final. Eu acho que vai entrar mais gente nessa briga aí. Eu também acho. O que acontece é que, nesse momento, ficar com um jogo a menos é ruim. Claro. Porque você fica se debruçando, eu tenho um jogo a menos, eu tenho um jogo a menos. Mas você não sabe qual vai ser o destino daquele jogo. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente pensar na carga que foi para o Flamengo, perder tantas peças, ou seja, ter que utilizar outras. E esses caras que jogaram a Copa América têm um nível de estresse não só físico, como mental também, né? Sim. E aí você volta. Ter essa semana, e até para dar folga para esses caras que voltaram, vai ser importante para o Flamengo. Tirando aquela parte esportiva e matemática que a gente já tocou. Estou falando nessa parte física, ô Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que você citou uma coisa que é muito importante, que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma característica onde você, de fato, não sabe em qual colocação o seu time está. Claro que Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão lá na ponta e devem continuar, como a gente falou. Eu acho até que o Cruzeiro vai chegar nessa briga aí. Você tem o São Paulo também. São times que são grandes e são acostumados com essa competição. Mas, de forma geral, você entender que esses jogadores viajaram para os Estados Unidos para jogar a Copa América, que eles tiveram uma eliminação que foi pesada, porque teve confusão no jogo do Uruguai, porque tem a frustração da eliminação, porque o Uruguai estava vivendo um bom momento. Então, eles tinham essa esperança de, quem sabe, chegar à final. Tudo isso para o jogador assimilar e para o grupo desses jogadores assimilarem é uma coisa que requer tempo. Então, eu acho que, no final das contas, por mais que ficar com um jogo na tabela a menos seja ruim,
Pro Flamengo, esse descanso, não só dos atletas que estão aqui, mas também dos que voltaram, é interessante para eles poderem se reambientarem e o Tite também pensar na melhor maneira de escalar esse time. Porque o fato é, que a gente estava até discutindo isso aí, a pressão vai para quem, pressão vai para ninguém. O fato é que o Tite tem uma grande missão, que é como vai ser esse novo Flamengo que vinha fazendo uma boa temporada e agora chegaram os novos jogadores. Quem sai, quem entra. É muita coisa para o Tite pensar, então a semana vai ser importante. O Vinha entra. Entra? Eu acho que entra. O Vinha e De La Cruz, para mim, são dois jogadores que fizeram muita falta ao Flamengo durante esse período. O Arrascaeta, eventualmente, alguém conseguiu dar conta do recado, o próprio Lohan, o próprio Gerson, mas o Vinha, tendo em vista as atuações do Ayrton Lucas, que não soube aproveitar muito bem a ausência do concorrente uruguaio, e o De La Cruz no meio de campo do Flamengo, são dois que fazem muita falta. Vamos lembrar aqui vocês dois. E o pra Wesley vocês, deu conta, na ausência do Varela. Quem que aproveitou esse momento em que os titulares estavam viajando e quem não aproveitou? A fase foi boa pra quem? Esses jogos aí, 9, né? Não foram 9 Sem jogos? sombra de dúvida. E pra Posso quem não começar? foi? Claro, claro. Sem sombra de dúvidas, para mim, o Wesley. Para mim, foi o que mais chamou a atenção e de maneira extremamente positiva. Ele não fez o torcedor do Flamengo sentir saudades do Varela, que é, pelo menos até o início da Copa América, ele era o titular e a torcida estava aí xingando o Wesley a todo momento. E nesses 9 duelos, se a gente pegar aí de maneira geral, eu daria nota 8 a 9 para o Wesley, porque ele fez partidas muito boas. Eventualmente ele deu um mole ali no setor defensivo, inclusive no último jogo contra o Fortaleza, o Breno Lopes, nossa, deu um calor danado no Wesley na parte defensiva. Mas, de maneira geral, para mim, o Wesley foi o que mais aproveitou. Os dois concordam que talvez o Gerson tenha sido o ponto maior Claro. desse período? Sem dúvida. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acho que o Pedro foi esse ponto maior. O Pedro, Mas pra ele mim... já é titular. É porque o Gerson também. Mas o Gerson também já era. Mas ele tava naquele momento que a galera tava, o Gerson Não, não na tá verdade, ele mudou de entregando. posição, né? Ele tava muito irregular, né? Ele mudou de posição, porque na meia direita ele já tinha feito bons jogos com o Tite. Eu acho que quem aproveitou que não é titular, na minha visão, o Wesley, o Léo Ortiz para mim fez uma boa participação, excelente participação nesse novo Flamengo. Fora da o Luiz posição Araújo, dele. que não é um cara que é verdade. completamente titular do Flamengo, mas que aproveitou bastante as oportunidades que ele teve. Pra mim, e o Davi Luiz, que acabou ganhando a vaga de titular, né? Mesmo com o Léo Pereira aqui, o Davi Luiz ele conseguiu se consagrar o titular da posição. Perdeu esse espaço, o Léo Pereira, né? Ele perdeu espaço, enfim, e isso me chama até a atenção. A gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo, treinamento, não sei se o Léo Pereira não vinha treinando bem, porque assim, embora o Davi Luiz tenha crescido de produção, mas me Tem chama a esse ponto atenção o também, fato. Porque do outro lado, a gente às vezes fala, o que aconteceu com o cara? Mas, gente, do outro Exatamente. lado é só o Davi Luiz, né? Tem o dia a dia ali do É. Flamengo. Por exemplo, muita gente questionava o fato do Tite não escalar o Matheus Gonçalves. Só que na última entrevista coletiva, o Tite, entre aspas, deu uma indireta, dizendo, O que ele no disse? dia a dia o Matheus Gonçalves conquistou isso. Assim, dando a entender que anteriormente o Matheus Gonçalves não estava merecendo a oportunidade. É aquilo, eu não gosto de ser leviano, até mesmo injusto, de dizer que os treinamentos do Matheus Gonçalves não estavam sendo bons. A gente ouve, embora a gente tente, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece de fato lá no Ninho do Urubu. Então, assim, de fato chama atenção o Davi Luiz ter recuperado essa vaga de titular. Mas estamos falando de um cara que tem uma história muito bonita no futebol, que precisa ser respeitado, que é o Davi Luiz. E ele cresceu de produção. Mas quem ganha com isso é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Porque, exemplo, quando o Davi Luiz foi poupado, o Léo Pereira entrou e deu conta do recado. Então, assim, sem nenhum problema. Mas eu concordo com o Pedrosa, por exemplo. O Léo Ortiz conseguiu aproveitar muito bem e fora da posição dele. E assim, a gente fala tanto sobre essa exigência de versatilidade, né? E alguns jogadores dão conta e outros não dão. E tá tudo bem. Tem gente que não vai trocar o lugar e vai jogar bem, vai performar legal. E o Léo foi, de fato, melhor do que os caras que jogam na posição dele, o Pedrosa. O Léo Ortiz. O Léo Sem Ortiz. dúvida. Eu acho que se for pensar hoje num... É porque tem o Léo Pereira, Tem o né? Léo A gente tá Pereira. falando do Léo Pereira. Se for pensar hoje num substituto imediato que mais performou na ausência do Pulgar, sem dúvida alguma é o Léo Ortiz. O primeiro volante do Flamengo reserva imediato, Léo Ortiz. Porque, cara, eu entendo que o Léo Ortiz é um zagueiro e tudo mais, mas a qualidade que ele demonstrou não só para destruir jogadas, mas também para construir, para achar passes verticais, para dar dinâmica no meio-campo, não é uma dinâmica comum para zagueiro, muito pelo contrário. E é por isso que ele é tão bom, é por isso que o Flamengo brigou tanto pela contratação dele. E quem foi o cara, assim, pra vocês que menos aproveitou? Um nome só. Alan. Vitor Hugo. Outro bom nome também. O Lohan, na opinião de vocês?
foi deu o conta do suficiente, recado. né? Foi. Tem muito a Pro que evoluir, tem na idade dele. mas né, eu gente? não vou ficar cobrando muito de um jogador de 17 anos que ainda está em Sabe o que processo de acontece? evolução. Às vezes, quando você tem um pouco idade assim, você entra e faz um jogo como o dele contra o Corinthians, Foi um jogaço. num momento em que o Flamengo, o Tite, o todo não estava bem, aí o moleque entra, arrebenta num grau assim, de botar o Flamengo em outro lugar, e aí todo mundo acha que ele vai ser sempre daquele jeito. Só que as pessoas precisam entender que esses meninos, eles não vão performar sempre desse jeito. Eles têm uma irregularidade que eu acho que é uma das maiores características dos mais jovens no futebol, ainda mais nesse momento de transição tão firme que é o momento do Lohan. Então, acho que ele acabou colocando a régua dele, não que ele não consiga entregar mais aquele jogo, mas que sempre não vai ser daquele jeito, Vinícius. Fernandinha, o torcedor, ele tem o direito de exigir isso, eu entendo, mas quem precisa entender que ele precisa evoluir é o próprio jogador. Se ele não entender isso, ele não vai evoluir. E ele precisa evoluir em muitos fatores. Por exemplo, ele retém muita bola em determinados momentos. A marcação dele, quando o Flamengo está sem a bola, não é a ideal. Ele precisa entender que o futebol de hoje exige uma intensidade muito grande a todo momento, não é só quando ele tem a bola. Se ele não entender que ele precisa evoluir esses fatores, ele não vai evoluir, não adianta. Mas eu acho que ele é um garoto extremamente, digamos assim, talentoso, não só com a bola nos pés. Mentalmente falando, Sim. a gente percebe que o Lohan também é um cara extremamente evoluído nesse sentido. Então, acho que ele começou a entender, até porque o Tite sabe fazer esse trabalho muito bem nos bastidores. Então, acho que, de maneira geral, o Lohan aproveitou as oportunidades dele. E, eventualmente, eu achei um absurdo ele ter sido vaiado no Maracanã, por exemplo, mas o torcedor ele pagou o ingresso, ele faz o que ele bem entender. Repito, não sou sommelier de torcedor aqui. Mas o Lohan, na minha opinião, para mim, está acima da média nas atuações nesse período aí, na ausência do Arrascaeta. E a gente chegou a falar isso aqui no início, né, o Pedrosa, em relação a essa regularidade dos meninos, que ela praticamente não existe, é uma característica muito forte. E aí as vaias, às vezes, nessa idade machuca, mais do que qualquer outra coisa, né? Tem que entender como é que ele digeriu isso, porque isso é muito forte, né? Você tá ali naquela sua primeiro momento no profissional, e aí você vai daqui de um jogo em que você é altamente aplaudido e lá alguns jogos depois você é avaiado. Às vezes essa vaia machuca, né? Eu acho que se tem alguma coisa dentro do elenco do Flamengo que ele pode se agarrar é o Pedro. Se o torcedor do Flamengo vai o Pedro, craque da América, campeão da Libertadores, campeão de tudo com a camisa do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, por que ele vai se abalar com esse tipo de vaia? É claro que cada jogador é um jogador, mas ter o Pedro como exemplo e a volta por cima, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessa temporada, o Lohan poderia se espelhar no próprio Pedro para poder dar essa volta. Mas eu vou na contramão dessa avaliação no sentido de... Eu acho que esse período foi maravilhoso para o Lohan. Maravilhoso para ele ganhar casca, maravilhoso para ele se adaptar a ser um titular do Flamengo que requer muita responsabilidade, maravilhoso para ele entender o que é a pressão na torcida. Então, o processo de amadurecimento do Lohan nesse período foi muito importante. Talvez se não tivesse Copa América, o Lohan só ia jogar em 2025 com frequência. E o Flamengo conseguiu dar essa bagagem para ele. Ô, Venê, tá aqui, ó, a pergunta aqui, ó. E o Claudinho? Cadê DJ Careca? Aí, ó. E o Claudinho? Vem ou não vem, Venê? Perguntou o Márcio. O que eu posso dizer é o seguinte, da parte do Flamengo, tudo pronto pro anúncio. Nesse vídeo... Pro anúncio? Pro anúncio, porque nesse vídeo ele aparece de camisa branca numa TV, entendeu? Então, assim, da parte do Flamengo, tudo pronto. Mas o Zenit está fazendo, inclusive, só uma atualização rápida. O Zenit agora ofereceu uma renovação de contrato ao Claudinho, fazendo a mesma coisa que fez na época do Wendel. Mas a gente sabe que quando o jogador quer jogar em outro clube, é difícil a ver o que vai acontecer. Minha terra, meu Você já céu. viu o vídeo de apresentação do Claudinho? Eu vi uma imagem. Ele aparece de camisa branca do Flamengo. Dando mais um spoiler aí. A nova ou a velha? Para com isso, Maria. O povo fica com um trabalho danado pra fazer essas apresentações. Ô, Fernanda, quem guarda notícia é jornaleiro, né? Porra. Ó, já. E nesse caso você não tá... Eu não tô divulgando, não tô estragando nada. Só Mas tá dando falou um o que tá spoiler bom. acontecendo. Pô, Pô, Qual spoiler? pelo contrário, estou valorizando o trabalho dos amigos. Parabéns, porque tá bonito. Cris, aquele negócio que a gente já sabe. Daqui a pouco. Aí, já me mandaram aqui, deixa eu ver em visualização única. Eu posso Isso aí é contar? uma furada. Eu Eu posso falei contar? pro Vene, Vene, eles podiam usar a música. Essa história vai virar cinema. E filme.
mesmo! Já que era será que tem? Já que tem aquela coisinha que você falou que tem uma televisãozinha? Tem, ele aparece na Ó, TV, às ele vezes aparece hein? na E TV. se Fica a não é, dica dá aí. pra mudar ainda, porque a gente não viu a música. A gente E já eu nem tô trocou. cobrando. Olha aqui, Consultoria Pô, grátis. é grátis, Lelê. Nunca vi isso. falar em música, daqui a pouco eu vou falar do meu fogão. Por isso que a labareda agora, sabe o que é? Eu estou Só ansioso assim para vai. amanhã. Eu também. Olha aqui, falar em música, tem música